Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a vossa vida. Mais uma vez nos reunimos para a exposição das Sagradas Escrituras. O salmista, ele fala com muita propriedade: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E ele também expressa como purificará o homem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Então, para que haja a santificação, a separação de Deus na nossa vida, nós precisamos entender que no Senhor e na sua palavra nós somos santificados, cada dia mais recebendo o conhecimento de Deus através das Escrituras Sagradas. O que nós podemos conhecer do Senhor é o que Ele revelou na sua palavra. A palavra de Deus, ela revela, o próprio Deus. A Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. As coisas reveladas, elas pertencem ao homem. A nossa mente é muito limitada para entender o Senhor Deus de forma plena. João disse: filhinhos, não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Oh, glória a Jesus! Enquanto estamos aqui, irmãos, a nossa mente é limitada para entender a grandeza, a magnificência, do nosso Deus. Mas é através das Escrituras que conhecemos a Deus. Conhecemos a Deus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos às nossas redes sociais. Que o Senhor Deus possa, nessa oportunidade que estamos reunidos, iluminar nossas mentes, os nossos corações, para a exposição da palavra de Deus. Você está com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em suas mãos? Eu queria convidá-lo a você, junto comigo, fazer a leitura bíblica. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Versículo de número 10 e versículo de número 11. Nós vamos, nesta oportunidade, meditar nesse texto. Porém, eu quero ler somente 2 versículos para embasar aquilo que nós vamos falar nesta oportunidade, que é sobre as armaduras de Deus. As armaduras de Deus, que todo cristão, ele precisa estar vestido dessa armadura na sua vida. E eu gostaria de compartilhar convosco a explicação desse texto sagrado. Compartilhe a live com um amigo seu, compartilhe com aqueles que compartilham das suas redes sociais, porque eu sei e tenho convicção que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 e versículo de número 11. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo, ele escreve esta carta
à igreja que habita na cidade de Éfeso, tá? Para vos falar, para os despertar, tá, irmãos? A consciência dos irmãos da igreja de Éfeso, não somente eles, mas para nós, nos nossos dias atuais, tá? Sobre guerra espiritual. Só o fato de servirmos ao Senhor, nós já estamos em guerra. Nós já estamos batalhando no campo espiritual. É interessante frisarmos aqui, tá, que a nossa guerra espiritual, invisível, é contra os principados, é contra as potestades, é contra os príncipes das trevas deste século, tá? Deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais, tá? Efésios capítulo 6, versículo 12, tá? Então percebam as batalhas espirituais que enfrentamos. Você que está aí do outro lado da telinha, na sua cidade, você que congrega, né, e serve o Senhor na sua denominação, né, na sua cidade, que faz a obra de Deus, você precisa entender, tá, destas batalhas espirituais. Nós passamos por essas batalhas espirituais, irmãos, a todo momento. A todo momento. Tá? Então, as batalhas espirituais que enfrentamos não são invenções de nossa imaginação. Tá? Não são, irmãos. O diabo não brinca de ser diabo. O trabalho de Satanás é destruir a tua vida espiritual. O trabalho do diabo é conduzir a tua vida para o inferno. O trabalho do diabo é cegar o teu entendimento, tá? A tua mentalidade cegar, gerar cegueira espiritual, tá? Endurecer o teu coração para que você não compreenda a excelência do Deus vivo, tá? Dos propósitos, da chamada, da vocação que ele tem sobre a sua vida. O diabo, ele trabalha a todo momento. A Bíblia diz que ele anda como leão, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, ele é feroz. Ele não tem amor, não tem compaixão, não tem misericórdia da tua alma. Ele quer estraçalhar a tua vida espiritual, tá? Porque ele quer te conduzir à perdição eterna. Mas nós precisamos entender, precisamos estar despertados, né? E sermos direcionados pelas palavras do Senhor Jesus. Antes de tudo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá? Então a gente precisa entender que não é imaginação vã. Esta batalha espiritual, ela é uma realidade na nossa vida. Tá? Ela é uma realidade na nossa vida. Tá? Então a gente precisa entender que elas são reais. Existem forças demoníacas organizadas, poderes espirituais e dominadores das trevas. Tá? No ministério de Jesus, ele batalhou contra essas forças espirituais da maldade. No exercício do ministério dos apóstolos, eles batalharam contra essa força espiritual da maldade. O apóstolo Paulo, exercendo o seu ministério, da sua vocação e a sua chamada por Cristo, ele enfrentou essas forças dominadoras espirituais da maldade. E precisamos guerrear contra esses espíritos que semeiam. Tá? O que esses espíritos malignos semeiam, irmãos? Semeiam violência, semeiam confusão, semeiam ganância, semeiam ódio, semeiam assassinato, um irmão tirar a vida do outro, como aconteceu no princípio com Caim e Abel, né? Ele semeia rebelião, ele semeia medo, ele semeia luxúria, ele semeia perversão, tá? Imoralidade sexual,
tá? Então observe, tá, que esta atmosfera espiritual da maldade, ela esbanja essa essência maligna sobre a vida dos homens, tá? Então é isso que eles guerreiam, é isso que eles semeiam, melhor se expressando aqui. A Bíblia diz que quando o diabo cega o entendimento dos homens, é semeando essas sementes perversas na mente do homem, insuflando a sua concupiscência, as suas paixões, tá? As suas paixões, para que o homem fique mergulhado nesses prazeres, tá? Então Paulo chama a atenção que esses poderes das trevas estão semeando as sementes perversas. Essas sementes perversas, tá? E isso tem pairado, irmãos, tem pairado, não só na nossa nação, mas nas demais nações. Hoje, nos nossos dias, nós vemos os sinais da vinda de Jesus em evidência, em pauta, a corrupção do gênero humano, tá? Nós vemos hoje pai contra filho, filho contra pai. Hoje nós percebemos que o amor ágape de Deus está se esfriando nos corações. E quando isto acontece, é um sinal para que a iniquidade ela seja vigente. Iniquidade é a prática contínua do pecado. É a prática contínua do pecado, tá? E isto tem acontecido na vida de muitos dos nossos irmãos cristãos, que têm se esfriado na fé, têm ido para os cultos, têm carregado a Bíblia Sagrada, mas não larga a prática do pecado, tá? Semeia contenda entre os irmãos, adulteram, prostituem, fornicam, né? Enganam, usurpam, né? E isso não é uma prática de quem serve a Jesus, porque se eu sirvo a Jesus, o caráter de Cristo está sendo formado em mim. E Jesus te levantou, Jesus te escolheu, ele te escolheu para propósito específico, tá? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para propósitos específicos, para o exercício do reino de Deus. Para isso o Senhor Jesus te chamou, e nós estamos em guerra, irmãos. Nós precisamos levantar a palavra de Deus, precisamos levantar a bandeira de Cristo Jesus e proclamarmos as verdades de Jesus. Não podemos negociar os princípios, os valores, tá? Morais espirituais das Sagradas Escrituras. O Senhor te levantou para ser profeta. E profeta aqui, a definição aqui, é aquele que vive a palavra está nele e ele está na palavra. É aquele que tem compromisso com a palavra. Mesmo que você coloque a sua vida numa guilhotina, mas seja fiel até o fim, guardando os princípios e os valores da palavra de Deus na sua vida, enfrentando com ousadia, com unção e com graça os poderes espirituais da maldade, porque só em nós verbalizarmos as verdades escriturísticas, o poder das trevas se levanta contra a nossa vida. Assim como Deus tem filhos separados para serem aqueles que pregam contra a prática do pecado, o diabo tem filhos. Que é isso, pastor? A quem tem, irmãos? A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, 11 e 12, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que crê no nome do unigênito Filho, abandonou o pecado, as suas paixões e concupiscência. Quando você lê a Bíblia em João, capítulo de número 8, versículo de número
44. Vamos lá para a Bíblia. João 8:44 diz assim, ó: vocês são do diabo. Isso aqui é Jesus falando, e essa palavra que eu estou lendo, ela está sendo direcionada aos fariseus e aos saduceus. Vocês são filhos do diabo, que é o pai de vocês. Se o diabo era pai dos fariseus e saduceus por causa das obras que eles praticavam. Tá? Que eles praticavam. Então, todos aqueles que não estão em Cristo são filhos do diabo. Todos aqueles que têm compromisso com a palavra e são aliançados com Deus são filhos de Deus, porque nasceram de novo, foram gerados através de Cristo Jesus. A vida espiritual que estava morta foi ressuscitada por meio de Cristo Jesus. A vida espiritual que Adão perdeu, a comunhão que Adão quebrou, foi restituída, restaurada na vida do ser humano quando ele é aceito por Cristo, por se arrepender dos seus pecados e por se arrepender das suas iniquidades e se render à vontade de Cristo Jesus. Então nós precisamos entender, irmãos, o diabo é a antiga serpente. Ele já foi julgado. Só está esperando a sentença dele, o lago de fogo. E ele quer levar o máximo de pessoas possível. Mas o Senhor Jesus levantou uma igreja na terra. Porque na presciência a igreja já existia. No Calvário a igreja foi gerada. Mas no Pentecoste a igreja nasceu. Porque o corpo estava orando. E quando o corpo estava orando, pedindo, manda o Espírito Santo, cumpre a promessa de Joel 2:28. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito de Deus desceu sobre o corpo, vivificando o corpo. Eita, glória a Jesus! Para quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o unigênito, o Senhor Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Do diabo. Eita glória! Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Porque a morte não tinha poder e nem autoridade de matar Jesus. Ô morte, onde está o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Eita glória! Jesus cumpriu a lei. Jesus não tinha pecado. Então a morte não tinha autoridade de matar Jesus. Quando Jesus está no Calvário, oh Jesus, oh glória, a Bíblia diz que ele disse, Pai, está consumado a obra que tu me destes. Eita glória! E a Bíblia diz que ele rendeu o Espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte não tinha poder de matar Jesus. Então, ele se desliga. Eita glória! A Bíblia diz que ele desce às regiões inferiores da terra. Ele prega espíritos em prisão. Ele toma a chave da morte e toma a chave do inferno das mãos do diabo. Das mãos do diabo. Tá? Isso, a chave significa o quê? Poder e autoridade. Jesus tirou o poder e a autoridade do diabo. E Jesus tirou o poder e a autoridade da morte. Da morte. Estão nas mãos de Jesus. Oh, Raman, Chui, Calavassé, Ramalabassuri, Andarás. Todo o governo está nas mãos de Cristo, porque quando ele ressuscita ao terceiro dia, a Bíblia diz que muitos corpos de santos ressuscitaram com ele, e ele brada dizendo, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Oh glória!
Jesus te escolheu, varão. Jesus te escolheu, varão. Não ande de cabeça baixa, levanta essa cabeça. Quem é o teu Senhor é Cristo. Quem é o teu Deus? Ele está de pé, velando pela tua alma, velando pela tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. As forças espirituais do mal estão agindo. E nós temos essa autoridade, nós temos o poder de Cristo sobre a nossa vida. O Senhor Jesus mesmo, em Mateus capítulo 10, ele diz: eu vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Sabe o que isso quer dizer? Um crente revestido da palavra. Um crente revestido de oração e de jejum. Eita glória! Ele faz um estrago, irmãos, no reino espiritual da maldade. Agora, tome posição, varão. Tome posição, varoa. Seja um com a palavra. Seja um com a oração. Seja um com o jejum. E você vai ver o dínamo de Deus explodir dentro do teu espírito e você ser uma pessoa fervorosa, eloquente, falando do poder da palavra de Deus. Creia, porque os sinais, eles são atuais. Eles são atuais. E é você que Jesus quer usar. É você que Jesus quer levantar com poder, unção e graça para que o nome de Jesus seja glorificado. Oh, glória a Jesus. Você tem autoridade sobre os espíritos malignos. Você tem autoridade sobre as enfermidades, porque ela não emana de você, ela emana de Cristo sobre você e através de você. É Cristo que age na tua vida e age através da tua vida. Eita glória! Eita glória! Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que esses poderes e principados malignos estabeleceram fortalezas que nenhuma bomba atômica tem poder de destruir elas. Tá? Arma nuclear ou uma arma carnal, irmãos, é capaz de destruir essas fortalezas espirituais da maldade. Tá? Elas não têm capacidade, não têm. O único poder forte o suficiente para penetrar nessas forças do mal e destruir essas fortalezas é a oração, oh glória. Lembra de Daniel quando estava orando, pedindo resposta de Deus? Deus envia o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro. É assim que a Bíblia apresenta. E a Bíblia diz que Daniel perseverou em orando. Mas no momento em que Daniel começou a orar, o Senhor já enviou a resposta. Só que o texto diz que o anjo ficou parado nos ares, porque um espírito maligno, o príncipe da Pérsia, travou o anjo lá. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor olha, envia o arcanjo Miguel, Gabriel é liberado para levar a mensagem que Daniel estava pedindo ao Senhor. Só aqui nós percebemos, irmãos, que há uma guerra espiritual da maldade. Daniel perseverou em oração. E a maior arma que o Senhor Jesus deu ao cristão, foi a oração de guerra espiritual. De guerra espiritual. E nós precisamos orar. É o que Paulo está dizendo nos demais irmãos meus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora eu te pergunto, varoa. Agora eu te pergunto, varão. Como o crente pode se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se não for através da oração? Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Então precisamos orar. Precisamos orar. Quando nós lemos Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18,
Há uma descrição básica da armadura de Deus, usada em nossa guerra espiritual. Nós vamos falar sobre isso aqui. Há uma iluminação de Deus aqui. Há uma palavra revelada de Deus aqui dentro desse texto para a sua vida. Todo cristão precisa estar revestido com essa armadura espiritual. Espiritual, tá? O propósito dessa armadura é capacitar-nos a permanecer firmes contra os ardis do diabo. Tá? E quais são, pastor, aqui os ardis do diabo? Engano, astúcia e esperteza, tá? Esperteza do inimigo, que é o diabo, que é o nosso adversário chamado Satanás. Tá? Ele semeia o engano, a astúcia e a esperteza. O diabo, irmãos, ele não para de trabalhar para te desviar do propósito de Cristo na sua vida. Ele não para. Tá? Mas nós precisamos abrir a nossa mente. A palavra que vos prego, ela tem que entrar na sua mente de forma racional. Tá? Nós somos instruídos a vestir essa armadura, o que indica uma ação que devemos fazer. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, quando é que nós vamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo? Quando entendermos, compreendermos, tomarmos posição que precisamos estar revestido com toda a armadura de Deus. Ela está disponível. E eu quero te dizer nessa oportunidade, ela já é para estar em você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O verbo revestir aqui, irmãos, indica que devemos colocar essa armadura de uma vez por todas. Sua armadura espiritual não é como um uniforme de atleta que você coloca em época de jogos. Você a veste e continua com ela pelo resto da sua vida. Oh, glória, porque enquanto estamos em Cristo, andando em Cristo e Jesus, nós estamos em guerra. Essa guerra só cessa ou quando partirmos com Cristo, ou quando nós formos arrebatados por Cristo Jesus. Tá? Você não poderia tirá-la até que se encontre com o Senhor Jesus. Se você não estiver vestido com a sua armadura o tempo todo, ficará vulnerável aos ataques do adversário, que é o diabo. O diabo, você ficará vulnerável. Sim, pastor Araquém, então quais são as peças dessa armadura? Quando Paulo escreveu aos Efésios falando dessa armadura, ele usa a figura de algo físico, palpável, para explicar um contexto espiritual. Ele usa a figura de uma armadura do soldado romano. E ele aplica este conceito da armadura dentro de uma armadura espiritual que nos traz o entendimento e a compreensão que Deus nos veste com ela, para nos guardar, nos proteger das astutas ciladas do diabo. Então, as primeiras peças da armadura, a verdade, a justiça e a paz. Fique comigo, não perca, tá? Quais são as primeiras peças da armadura? A verdade, a justiça e a paz.
A verdade precisa estar em nós, fluindo em nós e sendo manifestada em nós. A justiça de Deus, ela precisa estar aplicada em nós e ela precisa emanar através das nossas vidas. A paz que excede todo o entendimento, ela precisa habitar em nós. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo dá, mas eu vos dou a minha paz. Então, as três primeiras peças da armadura é a verdade, é a justiça e é a paz. Envolvem coisas que você já recebeu no passado. No passado. Quando se tornou um cristão, quando você se torna um cristão, essas primeiras peças da armadura, elas já passam a habitar em você. Passam a habitar em você, tá? As locuções verbais no particípio passado, tendo cingido, tendo vestido, tendo calçado, indicam algo que já foi feito se você é um cristão. Oh, glória a Jesus! Então perceba, quando você se tornou um cristão, filho de Deus por meio de Cristo, e passou a andar com Cristo, a permanecer em Cristo, então ele te cingiu, tá? Ele te vestiu e ele te calçou. Te calçou. Oh, glória! Tendo os vossos lombos cingido com a verdade. Efésios 6 e 14. Tendo vestido a couraça da justiça. Tendo calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Então perceba, os nossos lombos, tá? Eles estão vestidos, cingidos com a verdade. As nossas vidas estão vestidas com o manto de justiça. Os nossos pés estão calçados com os sapatos da preparação do evangelho da paz. Eita glória a Jesus! Eita glória a Jesus! As outras três peças são, tá, as segundas partes que compõem toda a armadura. As três primeiras peças você as recebe no momento que se decide a andar com Cristo e a permanecer em Cristo. As segundas peças da armadura, irmãos, a fé, a salvação e o Espírito, tá? Incluem coisas de que você deve continuar se revestindo no presente. No presente. Daí o uso do verbo tomando, no gerúndio. Então perceba, tomando, 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 tomando. Então implica dizer que o texto está declarando que é algo que eu continuo, tá, me revestindo, me revestindo, me revestindo. Eu preciso estar constantemente me revestindo, tá? Tomando o escudo da fé, a qual pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Judas disse na sua carta, tá, que nós precisamos batalhar pela fé que nos foi dado. Precisamos lutar. Perca tudo, mas não perca a sua fé. O diabo vai lutar, vai batalhar para você naufragar na fé. Naufragar na fé. Que é isso, pastor Aquém? Lembra de Pedro? Quando Jesus veio andando sobre as águas, muitos olharam e disseram: é um fantasma. Pedro disse: se és tu mesmo, Senhor, porque o Senhor se revelou. E disse: não tem mais, sou eu, sou eu. Jesus disse: pois se és tu mesmo, Senhor, deixa eu ir ter contigo. Jesus olhou para Pedro e disse: então vem, Pedro, vem. Pedro pulou, irmão, do barco e começou a andar sobre as águas. Oh, Ramanchui Calavassuri andarás. Ele começou a andar sobre as águas. Ele olhou para Cristo. Segundo a palavra de Cristo, ele começou a andar sobre as águas. Mas de repente Pedro começa a olhar para os ventos,
O vento começou a sacudir as águas. Pedro tirou o foco de Cristo e ele começou a naufragar na fé. Quantas das vezes, olha o princípio espiritual aqui, a lição de Cristo para nós outros nessa oportunidade. Quantas vezes nós começamos a murmurar, reclamar da vida, começamos a olhar para os vendavais que sopram, que a vida impõe sobre as nossas vidas, e nós deixamos de olhar para Cristo, tá? Nós deixamos de olhar para Cristo e deixamos a orientação da palavra de Cristo morrer no nosso coração. Quando Pedro começa a olhar para as dificuldades, Pedro começa a naufragar na fé. Mas escute uma coisa, se você está dentro desse contexto, lembra do que Pedro fez, da ação, da atitude de Pedro. Quando ele percebeu que ele começou a naufragar, ele disse: mestre, socorre-me, ajuda-me. Pedro orou, irmãos. Pedro orou, o Senhor estendeu a mão. Ele levantou Pedro. E levantou Pedro. Tomai sobretudo o escudo da fé. O que o escudo da fé faz? Apaga os dados inflamados do maligno. Sabe quais são esses dados, irmãos? Esses dados é ódio, ira, rancor. Sabe quais são esses dados? Tristeza, angústia, depressão. Tá? Sabe quais são esses dados? Eles vêm para sufocar a fé do Senhor na tua vida. O Satanás começa a colocar esses dados, um dado da dúvida na tua vida. Mas a Bíblia diz o escudo da fé, a qual pode apagar todos os dados inflamados do maligno. A mulher sírio-fenícia, Jesus não manifestou palavra nenhuma a ela. Jesus declarou aos discípulos em relação a ela: não é lícito tirar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Tá? O discípulo disse: Senhor, despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós. Mas ela se humilhou. Ela se humilhou e disse: se é das migalhas que caem das mesas que os cachorrinhos comem, Senhor, é dessa migalha que eu preciso. Jesus olha e disse: mulher, quão grande é a tua fé. Mesmo contra o silêncio de Jesus, mesmo contra os discípulos xingando Jesus para não receber esta mulher, essa mulher não cessou. Disse: eu vim buscar minha bênção, eu vim buscar minha vitória, a minha casa precisa de libertação, e eu não saio daqui enquanto eu não receber. Sabe o que é isso? Escudo da fé. Não existe dado, não existe dúvida, não existe credulidade, não existe barreira, não existe a longanimidade do tempo. A pessoa crê que vai receber e não sai da posição enquanto não recebe. Tomando o escudo da fé. Tomando. Então isso aqui indica, irmãos, que precisamos zelar pela fé. Precisamos zelar. Quantos irmãos nossos já não morreu espiritualmente? Quantos irmãos nossos levantaram a palavra, pregaram na ousadia, na unção, usado com os dons espirituais e hoje estão desviados na cachaça, nas drogas. Muitos apostataram da fé e hoje falam mal do Senhor, falam mal da igreja e falam mal das escrituras, porque são trabalhos do diabo. Mas escute uma coisa, nós estamos em nível estratégico nesta guerra espiritual orando, intercedendo, clamando, buscando ao Senhor, se fortalecendo na fé e em oração, buscando trazer os que estão de fora para dentro. Bendito seja o nome do Senhor. Tomando o capacete da salvação. O capacete é colocado na cabeça. Na cabeça. Tá? E esse capacete, ele é a salvação que o Senhor te outorgou, que o Senhor te deu, por obra da graça, mediante a fé. Não veio de nós, veio de Cristo Jesus. Não foi das nossas obras, para que ninguém se glorie ou troque trombeta.
Foi pelas obras de Cristo na cruz do Calvário que nós fomos salvos. É o capacete. O que o capacete protege? A cabeça, o intelecto, o raciocínio, tá, irmãos? O raciocínio lógico do que Cristo fez e realizou para resgatar as nossas vidas da condenação eterna. Então precisamos entender e compreender esse contexto. Tá? Em Efésios, capítulo de número 6, versículo 11, Paulo enfatizou que devemos vestir toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus precisamos vestir. Então, isto aqui, irmãos, é Paulo trazendo a nós outros nessa oportunidade e dizendo: estejam vestidos com toda a armadura de Deus. Porque quando primeiro entregamos nossa vida a Jesus, tá? O Senhor Jesus já nos cingiu com a verdade, já nos vestiu com a couraça da justiça e já calçou os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Agora precisamos entender que a fé, a salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela requer cuidado, zelo da nossa parte, e ela requer que nós estejamos continuamente se revestindo dessas três peças da armadura. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se eu fosse você, eu dava um glória. Se eu fosse você, eu glorificava o Senhor. Tá? Alguns de nós nos preocupamos com algumas peças da armadura de Deus, enquanto negligenciamos outras. Tá? Paulo não está dizendo para usarmos umas peças e outras não. Paulo está dizendo que é para nós tomarmos toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Então, para que eu possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, eu preciso tomar todas as armaduras de Deus. Eita, Jesus! É toda, irmão. Ela é para você, ela é para mim, ela é para todos aqueles que o Senhor chamou e escolheu. Para aqueles que estão inseridos em Cristo Jesus. Eita, Jesus, bendito seja o teu nome. Então entenda, se vista de toda a armadura de Deus. Senão poderá tornar-se um especialista no uso da espada do Espírito, mas ser derrotado porque se esqueceu do escudo da fé. Eu preciso levantar o escudo da fé. Os dados do adversário não ultrapassam. Lembram que a Bíblia manda nós resistirmos ao diabo firmes na fé. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, e lembrando aqui que quem conduziu Jesus para o deserto para ser tentado foi o Espírito Santo. Lucas disse, e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora eu te pergunto, qual foram as batalhas espirituais que Cristo enfrentou? Foi o diabo tentando apagar as convicções de Cristo dentro do propósito que o Pai entregou a ele. Tá? O diabo lutou com todas as armas que ele tinha para desviar Cristo do propósito. Mas Jesus, irmãos, ele não tinha só o escudo da fé, ele tinha a espada do Espírito, porque ele mesmo era a espada. Ô glória! Ô glória! O diabo peitou no homem errado. Eita glória! Então percebe que Jesus tinha o escudo da fé. Eu te darei todos os reinos desse mundo. Te darei as riquezas, as famas, as glórias desse mundo. Jesus disse, Satanás. Por quê? Porque Satanás disse assim, se tu prostrado me adorares, eu te darei tudo. Jesus disse, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele prestarás culto. Jesus se armou do escudo da fé e Jesus usou a espada do Espírito. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então não é só para usar a espada, é para usar o escudo. Ele te calçou com os sapatos da preparação do Evangelho. Não existe terreno espiritual que você não possa pisar os pés. Quando você pisa a planta do teu pé, oh glória, irmãos, o reino espiritual estremece. Que é isso, pastor Araquém? Estremece? Porque você pode pisar num terreno que tem espinhos, pedregosos. Você pode pisar num terreno que tenha pregos, em obstáculos. É um sapato espiritual. Quando você pisa, ou canavaçu andarás, o reino das trevas estremece. Cadê o texto, pastor Araquém? Eu uso agora. Quando Paulo entrou em Filipos, enviado pelo Espírito de Deus, tinha uma jovem possessa de espírito maligno. E esse espírito maligno era o espírito de adivinhação. Era escrava de vários senhores. Quando Paulo chegou em Filipos, Paulo foi para a oração. Ele, Lucas e Silas estavam indo para a oração. E a Bíblia diz que Lídia, se não me falha a memória, corrijam aí, estavam lavando roupa as mulheres. Paulo expôs a palavra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus abriu o entendimento para compreender o que Paulo estava pregando. Todos os dias Paulo ia para a oração. Por quê? Porque Paulo estava buscando direcionamento, o porquê o Espírito de Deus enviou ele para Filipos. E você vai perceber, irmãos, que essa jovem falava: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Paulo teve o discernimento do Espírito e repreendeu o espírito maligno, e aquela jovem foi liberta. Quando Jesus bateu o pé em Gadara, aquela legião de demônio que dominava aquele território, na vida de um homem que colocava em jaulas, ele rebentava, se alimentava de crânio, de pessoas mortas no cemitério. Ele causava alvoroço em Gadara, mas quando Jesus colocou o pé, eita Jesus! Sabe por quê? Porque estava calçado com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. É necessário você se preparar. Nós precisamos se preparar, tá, irmãos? Do Evangelho da Paz. Servimos ao Senhor da paz. A paz habita em nossa vida. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eita glória! Os homens podem não querer ter paz comigo, mas eu preciso ter paz com todos. É com os inimigos mesmo, tá? É os que me injuriam mesmo. É os que me perseguem mesmo. É os que querem o mal contra mim. É contra essas pessoas que eu preciso fluir na paz de Cristo Jesus. Oh, glória! Oh, glória! Então Jesus te calçou com os sapatos da preparação do Evangelho. Então precisa haver uma preparação. Isso aqui indica, tá, que eu preciso conhecer Jesus pelaquilo que o Evangelho apresenta. Apresenta Jesus. Glória a Jesus. Você está compreendendo? Você está recebendo a palavra de Deus. Eu sei que o Senhor está abrindo a tua mente. Eu sei que Jesus está abrindo o teu entendimento e você está compreendendo a palavra de Deus. Tá? Então a gente precisa extrair aqui, tá, os componentes dessa armadura espiritual. Então vamos lá. O cinturão da verdade. O cinturão da verdade. A primeira peça da armadura deve ser ajustada e o cinturão ou cinto da verdade. Tá? No mundo natural, a armadura era presa por um cinto que sustentava as outras peças no lugar. Tá? No lugar. A verdade da palavra de Deus é o cinto espiritual
ao qual todas as demais peças da armadura estão presas. Ela protegerá você das mentiras e dos erros doutrinários do inimigo. Tá? A verdade é o suporte de sua armadura espiritual. Você tem de ter os seus lombos, os seus órgãos vitais e espirituais recobertos com a verdade. Com a verdade. Não temos compromisso com a mentira. A mentira não pode fluir das nossas vidas, porque quem é pai da mentira é o diabo, mas quem é o pai da verdade é Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Oh, glória! Eu estou sentindo Jesus. Qual é a verdade, então? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Tá? João 14:17. A qual falará toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas falará de tudo aquilo que tem ouvido da parte do Pai, para revelar Cristo na nossa mente e no nosso coração. Deus é a verdade. Romanos 3:4. A palavra de Deus é a verdade. Salmo 119, verso 151. Tá? O Evangelho é a verdade. Colossenses 1:5. Entenda, essa palavra é a verdade absoluta. No contexto científico, acadêmico, não existe verdade absoluta. Mas eu, o pastor Araquém, tá? Servo do Deus Altíssimo, eu quero te dizer, a Bíblia é a verdade absoluta, porque o homem, crendo ou não, ela é a verdade de Deus e se cumprirá. Jesus diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nenhum tio da palavra de Deus vai deixar de se cumprir. Nenhum. Você crendo ou não, bem-aventurados que creem, porque flui nela, vive em ela e ela emana em você e através de você para edificar vidas. Agora, os que não vivem nela, vivem na mentira, sendo influenciados pelo diabo e enganados por ele. Mas cabe, irmãos, a nós, como cristãos, sofrermos por amor à verdade, sermos criticados por amor à verdade, mas permanecermos na verdade, porque só a verdade liberta o homem do poder do pecado. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E se ela libertar, a Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho de Deus te libertar, você será livre. Livre. E esta liberdade não é para sermos libertinos. Essa liberdade, ela nos dá acesso aos céus, a toda a vontade de Deus, a todos os tesouros espirituais dos céus. Nos dá liberdade para adorarmos a Deus e servirmos a Ele com toda a plenitude de alegria. Porque quem vive no pecado não tem liberdade de adorar a Deus. Quem está no pecado não pode agradar a Deus. Quem está no pecado não tem vitalidade com Deus. Está morto para Deus. Eu nunca ouvi essa expressão, pastor, quem pois ouça. Quem está no pecado está sepultado para Deus. Não tem vitalidade, não tem vida. Só Cristo pode ressuscitar a vida espiritual do homem caído, se ele crer, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, para que o Senhor sare, cure ele. Oh, glória a Jesus. A segunda peça, couraça da justiça. No mundo natural, uma couraça cobria a parte superior do corpo do soldado, para proteger os seus órgãos.
vitais, como o coração e os pulmões. O coração, a Bíblia diz que é as saídas da vida. Os pulmões, a respiração da alma, do espírito. Você inspira e expira. Na armadura espiritual dada por Deus, a couraça da justiça não é a nossa justiça própria. Porque a Bíblia diz que a justiça dos homens para Deus é como trapo de imundícia. É como trapo de imundícia. A nossa justiça ela está sepultada com o ego, com o velho homem. O cristão ele flui na justiça de Deus. O cristão ele vive pela justiça de Deus. O cristão ele não fala de si mesmo, ele fala daquilo que é eterno. Ele fala do Evangelho de Cristo Jesus. Então entenda, a couraça da justiça não é a nossa própria justiça, e sim o revestimento da justiça de Cristo sobre nós. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Eu queria ler esse versículo com você. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Diz assim: e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Oh, irmãos, li o versículo errado. Li foi em Efésios, perdão. Filipenses capítulo 3, versículo de número 9. Diz assim: e ser achado dele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Então, não é nossa própria justiça, é a justiça de Deus, a justiça que emana por meio da fé. Oh, glória a Jesus! Você não pode apoiar-se em seus próprios méritos. Os méritos dos homens para Deus, irmãos, não serve. Não serve. Tá? Toda obra que exercemos e emanamos, ela vem de Cristo. Ela emana de Cristo para edificar vidas. Está na nossa vida formada por Cristo. Que mérito o homem tem diante de Deus, irmãos? Que mérito? Quando pregamos a palavra, ela não é nossa, ela é do Senhor. Quando oramos por pessoas se convertendo a Jesus, quem convence não é nós, é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz toda a obra é o Senhor. Então, que mérito o homem tem? Tá? Nós devemos se apoiar em Cristo, entendendo que tudo que fazemos é pelos méritos de Cristo Jesus. Você não pode enfrentar o inimigo sem a justiça de Cristo, que protege você dos ataques espirituais. Dos ataques espirituais. Segundo aos Coríntios. Vamos lá, segundo aos Coríntios, capítulo de número 6. Versículo de número 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Eu vou repetir esse versículo. Tá? Eu vou repetir esse versículo. Tá? Deixa eu ler os versículos antes. Pelo contrário, em tudo nós recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo,
no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Agora, isso aqui é interessante, que enquanto eu estava lendo, me trouxe à minha memória quanto de nossos irmãos têm se desviado, fraquejado na fé, por causa de açoites, de prisões, tá? Nos tumultos, nos trabalhos, tá, irmãos? Nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no espírito, no amor não fingido. Né? Isso aqui implica que muitas dessas situações que têm afligido muitos cristãos têm feito eles fraquejarem, se desviarem. Por quê? Porque não estão firmes realmente, não estão tomando posição da sua responsabilidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então a couraça da justiça deve ser ajustada pelo cinturão da verdade. Justiça e verdade andam juntas. Perdão, irmãos. Deixa eu beber uma água aqui. Glória a Jesus. Então a justiça deve ser ajustada pela verdade. Porque só a verdade pode aplicar a justiça, tá? Reta, sem variação. Os calçados do Evangelho da Paz. Há vários tipos de calçados para diferentes propósitos. Alguns são para caminhar, outros para atividades esportivas específicas. Os calçados de um soldado são de outro tipo. Foram criados para a batalha. Foram criados para a guerra. Ô glória! Você está vestido com os calçados da preparação do Evangelho da Paz? Tá. Um soldado, ele não consegue avançar no campo de batalha. Tá? Ele não consegue avançar no campo de batalha. Ele fica desabilitado. Assim, em termos espirituais, se ele não estiver calçados com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, indica uma prontidão para avançar no reino de Deus. Esses calçados, meus irmãos, são calçados espirituais. O Senhor te vestiu com esses calçados. Ele te calçou, melhor expressando, com estes calçados espirituais. Para quê? Para protegerem você das tentações do inimigo, que conduziriam por caminhos errados. Eles indicam o seu desejo de realizar a obra de Deus, difundir o Evangelho e resistir ao diabo. De resistir ao diabo. Oh, glória! Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Da paz. Então, entenda, você está calçado? Você sente os seus pés calçados? Oh, glória! Estes calçados com a preparação do Evangelho. É por isso que eu digo a todos, não percam o culto de ensino da palavra. Tá? Não perca cultos de ensino da palavra. Não perca as escolas bíblicas dominical. Não perca. Seja firme no estudo da palavra de Deus. Porque calçar aqui é se preparar com conhecimento. É ter na sua mente conhecimento para responder a qualquer pessoa que vir indagar acerca da sua fé. Acerca da sua fé.
Oh, glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. O escudo da fé. No mundo natural, o escudo era usado para prover proteção ao corpo inteiro do soldado. Seu escudo espiritual chama-se escudo da fé. Escudo da fé. Então observe que a fé aqui, ela é colocada como escudo. Há na Bíblia vários tipos de fé. Tá? A gente vai observar a fé salvadora, o dom da fé e os frutos espirituais da fé. A palavra usada em relação ao escudo da fé se refere a uma fé defensiva. Uma firme confiança em Deus que protege todo o seu ser. Ela guarda das setas de dúvidas e de incredulidades e destrói todos os dados inflamados do maligno. Do maligno. Então entenda, compreenda que somente o escudo da fé, ela tem esta capacidade de destruir todos os dados inflamados do maligno. Isso implica dizer que em meio à batalha espiritual, o diabo sempre está lançando setas. Tá? O que nos protege? A fé. A fé. E precisamos usar constantemente esse escudo da fé. Tá? O diabo ele não vai aparecer para você. Ele vai usar os seus agentes. Ele vai usar todos os meios, todas as maneiras, para que você perca a sua fé, para que a incredulidade entre no seu coração, para que a murmuração entre no seu coração. Ele vai trabalhar nisso. Só a fé pode, tá, combater, destruir esses dados inflamados do maligno. Tá? Esses dados inflamados do maligno. É por isso, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra. Porque ela, com certeza, é a base para que a tua fé seja firme e constante. Sempre abundante no Senhor. Tá? O escudo da fé é a constante aplicação da palavra de Deus às questões da vida. As questões da vida. Eita glória! Apareceu aqui que a live vai terminar em 1 minuto. Eu não programei, Jesus? Oh, Jesus! Então, o escudo da fé é a constante aplicação da palavra de Deus às questões da vida. Estamos, irmãos, estamos sendo alvejados em todas as áreas da nossa vida. Precisamos estar em prontidão, vigilantes, sempre com o escudo da fé em ação. Resistir-lhes firmes na fé. É o que Paulo ensina a nós outros nessa oportunidade. Tá? Resistir a quem? Ao diabo, aos ataques, aos dados inflamados do maligno. Precisamos ter posicionamento e permanecermos firmes na fé no Senhor. Se a live fechar, eu vou abrir outra.